Senhores vereadores, verificação de quórum, por favor. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que de pé façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Homenagens póstumas. Vereador Joaquim. Gostaria de um minuto de silêncio para Maria Aparecida Lemos, uma integrante da Igreja São Francisco, Santa Clara, que faleceu ontem, e que é uma pessoa muito querida lá na região, em toda a cidade, mas lá na comunidade, lá do Parque Pires, Tamaratis, lá Campos Elíseos, juntamente com a sua mãe, faz um belo trabalho na igreja, e a toda a comunidade esteve lá, que nos deixou muito prematuro, com 54 anos, deixou 2 filhos maravilhosos, mas quando esteve aqui na terra, soube cultivar a amizade, entre elas a minha amizade, que foi uma pessoa muito boa. Por favor, dá uma olhadinha no som do Joaquim, por favor. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, gostaria também de solicitar um minuto de silêncio em memória à alma do Vitor Chaipes, conhecido aí como Vitão Batera, uma grande referência do metal no Sudeste mineiro, um grande amante, entusiasta do rock and roll, foi membro de várias bandas, inclusive um dos grandes artistas da banda Victória, uma banda pós-caldense que ganhou destaque nacional, e fez parte aí desse cenário como um expoente musical, um grande artista. Infelizmente nos deixou semana passada em decorrência de um acidente de moto que primeiro deixou paraplégico e ele, devido a essa doença, perdeu o gosto na vida e acabou tendo um ataque cardíaco e veio a falecer na cidade de Praia Grande. Então, pela figura que foi nesse cenário específico musical, de um gênero musical tão específico também, mas de certa forma marcou aí sua passagem nesse mundo, marcou a vida de muitos amantes e muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele e hoje são gratos por terem tido essa experiência junto ao grande Vitão. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, eu queria também registrar aqui, eu até fiz votos aí de condolências à família, mas não deu tempo de registrar ontem, mas eu quero apresentá-lo na semana que vem para formalizar, mas registrar aí o falecimento do ex-deputado Milton Reis, que foi
que representou Poços de Caldas aqui por pelo menos 2 legislaturas, tendo sido o deputado majoritário em Poços em 1986. Esteve aqui também como empresário, foi dono da radiodifusora. Era um grande poeta, uma pessoa muito agradável. Foi um dos atingidos pelas cassações do AI-5 e morreu aos 84 anos. E é uma pessoa que merece essa nossa lembrança pelo destacado papel que teve na política do sul de Minas, como deputado, também como intelectual e como poeta. Somo as palavras dos colegas vereadores. Que Deus acolha não só aqueles irmãos e irmãs que partiram, mas também que possa acolher as famílias aqui, que continuarão aqui sua vida aqui na terra. 1 minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo, ofícios. Secretaria Municipal do Governo, 113. Em resposta ao requerimento 1009 do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a interligação entre a Avenida Hércules Frison e a Rua Dr. Carlos Eduardo Silva. Vista ao requerente. 114. Em resposta ao requerimento 987 do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre o alvará de funcionamento do estabelecimento Canecão. Vista ao requerente. 116. Informa que a denúncia acerca de prática de nepotismo no funcionalismo público foi analisada pelo Ministério Público do Trabalho e arquivada. Leitura, senhor presidente. A leitura a pedido do vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, sirvo-me do presente para levar ao conhecimento dessa casa que a denúncia oposta pelo vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão acerca de prática de nepotismo no funcionalismo público de Poços de Caldas foi analisada pelo Ministério Público do Trabalho e arquivada em conformidade com a notificação PRT Pouso Alegre 794 de 2016, cuja cópia segue anexa. Vale-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência votos de elevado apreço, atenciosamente, Heloísio do Carmo Lourenço, prefeito municipal. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 118. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. Às comissões pertinentes. 119. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. Às comissões pertinentes. 123. Em resposta ao requerimento 831, de autoria do vereador Flávio Henrique Faria, contendo pedido de informações sobre o andamento do projeto e reforma e ampliação do aeroporto local. Vista ao requerente. DME Distribuição SA, 72. Encaminha a prestação de contas da receita e da aplicação dos recursos provenientes da CIP, referente ao mês de dezembro de 2015.
Ok. Só um minutinho que nós estamos acertando aqui o documento. Ok. Agora sim. As comissões pertinentes. Águas Minerais Poços de Caldas Limitada, 111. Em resposta à indicação 565 do vereador Marcos Tadeu, solicitando o envio ao distrito de Mariana, Minas Gerais, de água potável embalada. Vista ao requerente. Convites. Secretaria Municipal de Defesa Social, assinatura do termo de concessão para exploração da Zona Sul, auditório da Secretaria Municipal de Educação, no dia 24 de fevereiro de 2016, às 16 horas. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conferência de debate sobre a Lei de Acessibilidade, no dia 26 de fevereiro, no Espaço Cultural da URCA. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Decretos. 11.805. Altera dispositivos do regulamento para o desfile de blocos de escolas de samba Carnaval 2016, aprovado pelo decreto 11.794 de 2016. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.806. Nomeia membros para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.807. Dispõe sobre a nomeação para os cargos de vice-diretora das escolas Maria Ovídia Junqueira, Vitalina Rossi e Alvino Roskin de Oliveira. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.808. Aprova o regulamento do concurso Carros Antigos Decorados, Carnaval 2016. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.809. Homologa o resultado do concurso de decoração natalino da cidade de Poços de Caldas 2015. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.810. Regulamenta a Lei 9.062 de 2015, que institui o Plano de Saúde Preventiva Escolar. Quem vai à escola ganha presente. Programa Leve Leite, cria o programa Mais Leite, Mais Escola e dá outras providências. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.811. Dispõe sobre a exoneração e nomeação para o cargo em comissão de coordenador da divisão do Conservatório Musical e da função de confiança gratificado de chefe da seção de expediente interno da Secretaria Municipal de Educação. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.812. Abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 7.612.000. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.813. Regulamenta a utilização do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira pelo clube que disputa o modo 1 da divisão do Campeonato Mineiro de Futebol Profissional 2016. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.814. Declara de utilidade pública para fins de desapropriação faixas de terras necessárias à implantação de uma rede coletora de esgotos. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.815. Designa a servidora para responder pelo expediente da sessão de tesouraria durante as férias da titular. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Portaria 4.258. Nomeia servidores para integrar a comissão sindicante processante permanente. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Expediente dos vereadores. Balancete. Demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal do mês de janeiro de 2016, autoria da mesa diretora. As comissões pertinentes. Projeto de lei 04, declara de utilidade pública, Associação Cultural e Recreativa Nike de Poços de Caldas, autoria do vereador Paulo Tadeu. As comissões pertinentes. Projeto de resolução institui no âmbito da Câmara Municipal o programa de admissão de estagiários, autoriza a mesa diretora dos trabalhos a celebrar termo de convênio com entidades que descreve e dá outras providências. Autoria, mesa diretora. As comissões pertinentes. Requerimentos. 83.
Reitero os termos do requerimento 797, que contém pedido de informações sobre a situação das estradas rurais, autoria do vereador Flávio Faria. Leitura, professor Flávio. Não. Coloca em discussão, com a palavra, o vereador Flávio Faria. Vereadora Regina, só para manifestar novamente a preocupação, parece que houve uma troca aí do pessoal que estava à frente em relação aí à manutenção das estradas rurais. Vamos torcer para que possa contribuir, avançar nas ações na área rural de Poços, porque nós temos estradas, o Antônio Carlos tem conhecimento disso, que está intransitável de fato para a população da área rural, porque sempre teve manutenção. Nós sabemos que o período de chuva, de fato, traz transtornos para a comunidade rural, isso é comum e natural, mas quando você tem uma manutenção preventiva, as chuvas permitem aí as pessoas transitarem com mais tranquilidade, com mais segurança. Mas como não houve aí um trabalho preventivo nos últimos tempos, isso agora tem trazido grandes dificuldades para a comunidade da área rural. Então nós torcemos aí que esse requerimento possa contribuir para se avançar nessas questões e se possa dar uma resposta para a população rural de Poços de Caldas, que está clamando aí por uma ação rápida e eficiente por parte do Executivo em relação às estradas rurais. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 84. Requer licença por 30 dias, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares. Autoria do vereador Rogério Andrade. Deferido. 85. Pedido de informações sobre implantação de tráfego calmo e recuperação das pinturas de sinalização de trânsito no Jardim Filadélfia. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão? Em votação? Chaves acionadas. Vereador Flávio, por favor. Requerimento aprovado por 14 votos. 87. Reitero os termos do requerimento 709/2015 sobre o processo judicial promovido contra o Instituto Solos. Autoria do vereador Flávio Faria. Leitura. A leitura, a pedido do vereador Paulo Tadeu, depois a palavra do vereador professor Flávio. Reitero os termos do requerimento 709/2015, de 29 de setembro de 2015, que, conforme plenamente justificado e aprovado em plenário, reitero os termos do requerimento 487/2015, de 14 de julho de 2015, cuja resposta encaminhada pelo ofício 833/2015, de 22 de setembro de 2015, deixou de atender ao que foi requisitado por esta Casa. Como já é sabido, a Prefeitura propôs uma ação de repetição de indébito contra o Instituto Solos, em decorrência do prejuízo por ele causado ao município. Essa demanda teve o pedido julgado procedente. O Instituto Solos foi condenado a devolver o valor desviado com juros e correção monetária, que representa quase 7 milhões de reais. O vereador signatário, através do requerimento 335/2015 e 487/2015, requisitou informações sobre as ações promovidas pelo município com o intuito de conseguir executar o Instituto. Porém, as informações prestadas não elucidaram o questionamento apresentado. Por outro lado, somos sabedores de que o Instituto Solos causou prejuízo em diversas localidades do país, ao ponto da Polícia Federal iniciar investigações. Batizada de Patos, a operação capitaneada pelo Núcleo de Ações Ordinárias do Ministério Público Federal investiga supostas irregularidades de agentes públicos e de dirigentes do Instituto Solos numa organização de sociedade civil de interesse público, OCIP, na prestação de serviços de saúde.
Considerando a relevância da solução desse problema para o município, o vereador signatário espera que a administração tenha a sensibilidade de informar a esta casa, primeiro, quais as iniciativas tomadas pelo município que efetivamente visam e buscam as informações patrimoniais do Instituto Solos e de seus diretores para fins da execução. Segundo, considerando as sedes do Instituto Solos, CNPJ 66-654-211-001-56, da cidade de Osasco, e também o CNPJ 66-654-211-56, na cidade de São Paulo. E aí, senhores vereadores, tem uma sequência aqui de uns 6 ou 7 CNPJs, com o endereço aqui em São Sebastião, Tremembé, Lorena, Sorocaba, São Paulo, São Sebastião e Porto Alegre, e também em Goiânia. Considerando que a informação recente de 1 de julho de 2015, o Instituto Solos está com matrículas abertas em Camocim para cursos na rua Santos Dumont, número 556, próximo ao Júnior Bijuterias e vizinho à papelaria Lápis de Cor. Mais informações pelos telefones. Postado por Tadeu Nogueira, revista Camocim. Considerando a existência de mais de 300 processos contra o Instituto Solos em todo o país, considerando que ainda o Instituto Solos permanece em atividade no estado do Ceará, considerando, finalmente, tratar-se de um pedido de informações regularmente apresentado e aprovado em plenário, esta Casa Legislativa, no exercício de suas funções de fiscalização dos atos do Poder Executivo, indaga novamente quais as providências que a Procuradoria-Geral do Município tem tomado junto aos municípios onde o Instituto Solos vem atuando a fim de dar consecução à nossa primeira indagação. Qual o andamento atual do respectivo processo? Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Flávio Henrique Faria. Coloco em discussão. Vereador, professor Flávio. Vereador Regina, só para manifestar novamente essa preocupação em relação a essa OCIP, que esteve à frente da saúde do nosso município. Nós sabemos que 7 milhões de reais é um valor muito significativo, muito expressivo, que deixou de ser investido na atenção básica de Poços de Caldas. O vereador Zé Maria Toira acompanhou um pouco mais de perto essa questão, né, enquanto profissional, e sabe que é um recurso que poderia ter contribuído muito para a atenção básica de Poços de Caldas, mas isso não aconteceu. Nós temos conhecimento que a Polícia Federal ela vem tomando alguns depoimentos de pessoas que foram responsáveis pela gestão dessa OCIP em nosso município entre o ano de 2007, 2008 e 2009, e nós estamos reiterando novamente, porque esse requerimento ele foi apresentado em outubro de 2010, não obtivemos resposta do Executivo Municipal, então nós estamos reiterando. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Só para entender, a Procuradoria não informou a esta casa quais as providências que estavam sendo tomadas pela Procuradoria para identificar patrimônio, ela se recusou ao... Não houve recusa, não é isso, vereador Paulo Tadeu. O que aconteceu, a Procuradoria do município manifestou a dificuldade em encontrar os responsáveis por essa OCIP. Inclusive foi arquivado o processo temporariamente lá, porque não estava encontrando nenhum responsável da gestão dessa OCIP. Então a assessoria da casa fez um levantamento muito importante e nesse levantamento ela pontuou vários CNPJs que são utilizados pelo Instituto em várias partes do Brasil e nós apresentamos um requerimento em outubro de 2010. Então nós estamos indagando novamente aí, ou reiterando esse requerimento junto ao Executivo, para saber como o Executivo tem acompanhado esta questão em relação ao Instituto Solos, porque tem que deixar muito claro que são várias frentes. Uma frente foi o Ministério Público, outra frente foi aí uma ação que o Ministério Público, deliberou aí, ou
sugeriu para o município entrar contra a OCIP, outra frente foi com a Polícia Federal, outra frente com o Ministério da Saúde. Então, esta frente que nós estamos questionando é a frente que saiu aqui, onde saiu uma sentença que foi publicada e foi condenado aí a algo em torno de 7 milhões, creio eu que o valor já aumentou devido ao passar do tempo aí. Então, nós estamos perguntando aí ao Executivo como anda essa avaliação por parte do Executivo em relação a esse acompanhamento do Instituto Solos, dos responsáveis. Já ultrapassa 13 milhões pela correção, vereador. Então seria 10 milhões de reais. Já ultrapassa 13 pela correção. Valor expressivo, muito significativo. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Apenas para dizer que a preocupação do vereador vai na direção certa, tem sido muito persistente. Por favor, está muito ruído hoje. Na busca de solucionar essa questão, que é um verdadeiro escândalo, né, tendo em vista que, além de tudo, ainda não se prestou o serviço. Então, não houve prestação de serviço. Situações em que nós tínhamos lá computadores alugados pelo valor de 2 computadores mensalmente. Então, de fato, é uma situação grave e há realmente uma grande dificuldade em não apenas identificar, mas localizar os dirigentes desse instituto, e o caminho que a Procuradoria entendeu correto e juridicamente correto foi pedir o arquivamento temporariamente para que pudesse não haver um processo de prescrição ou algo semelhante que pudesse vir a acontecer, ou então a determinação do arquivamento pelo próprio Judiciário. E o que é importante é que a administração, com muito cuidado, tem procurado esgotar todas essas possibilidades de identificação e de localização dos dirigentes desse instituto, porque o passo subsequente é, sem dúvida nenhuma, pedir o bloqueio dos bens dos ordenadores de despesa como forma de garantir a reposição desses recursos ao município. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 88. Votos de congratulações ao senhor Adriano de Souza Silva pela promoção a diretor-geral da 18ª Região Integrada de Segurança Pública, autoria do vereador Paulo Eustáquio. A leitura a pedido do vereador Paulo Eustáquio. Paulo Eustáquio de Souza, vereador, que subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do colento plenário para requerer nos termos regimentais que seja encaminhado ao senhor Adriano de Souza Silva votos de congratulações pela merecida promoção a diretor-geral da 18ª Região Integrada de Segurança Pública. O senhor Adriano ocupava há mais de um ano o cargo de diretor-geral do Presídio de Poços de Caldas, desenvolvendo seu trabalho com eficiência e compromisso. Durante sua gestão, implantou diversas benfeitorias, como trabalhos de artesanato com remissão de pena em todas as celas, trabalho de pedreiro em pequenos reparos e reformas do presídio, realizados pelos presos, coral feminino, reforma, pintura da ACD de Poços de Caldas, projeto de remissão pela leitura em parceria com a PUC de Poços de Caldas, palestras diversas de motivação e reflexão para os presos, trabalho da pastoral carcerária, igrejas católicas e evangélicas, no fortalecimento e desenvolvimento espiritual dos presos, garantindo assim que os internos exercessem atividades recreativas, laborais, ocupacionais e espirituais, melhorando sobremaneira o quadro de rebeliões e fugas. A promoção se deu por decisão da SUAP, Subsecretaria de Administração Prisional, em 16 de fevereiro de 2016. Nestes termos, pede à espera de deferimento o vereador Paulo Eustáquio de Souza. Em discussão. Em votação. Vereador Paulo Tadeu está ausente. Requerimento aprovado por 13 votos.
89. Pedido de informações sobre a instalação de placa de nomenclatura na UPA, em homenagem ao Dr. Salvador Zingoni, autoria da vereadora Regina Sioff. A leitura, o pedido da vereadora Maria José? É isso? É leitura? Tá, obrigada. Através do requerimento 642 de 2015, de 4 de setembro de 2015, referente à instalação de placa relativa à homenagem que trata a Lei 9.055, de 4 de junho de 2015, esta vereadora questionou os motivos que impediram a instalação da referida placa alusiva ao Dr. Salvador Zingoni. Através do ofício 987 de 2015, de 7 de outubro de 2015, a Secretaria Municipal de Governo informou o seguinte: para a colocação e fixação da placa alusiva à homenagem ao Dr. Salvador Zingoni, estamos entrando em contato com a Secretaria de Saúde para os dados que deverão ser colocados na placa no local de sua fixação. Levando em consideração que se passaram praticamente 5 meses, e conforme foi informado através da resposta ao requerimento 642 de 2015, esta vereadora requer, primeiro, qual a previsão para a instalação da referida placa alusiva ao Dr. Salvador Zingoni, considerando que o prazo de 5 meses foi suficiente para o levantamento de dados necessários para a inscrição, colocação e a fixação da referida. Nestes termos, pede e espera deferimento, vereadora Regina Sioff. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a senhora a respeito dessa cobrança, senhora presidente. Porque, na verdade, nós temos cobrado aqui, até não é de minha autoria, mas é aprovado por esta casa, né, por unanimidade, a respeito do doutor Carlos Henrique Neto, que é um projeto de autoria do ilustre vereador Antônio Carlos Pereira e o vereador Lical. E nós também temos cobrado a respeito da colocação dessa placa lá onde foi, que é o DME, e não, sem resposta, então enrolando, empurrando com a barriga, entendendo? Enfim, não pode aceitar, acho que essa casa tem que ser respeitada, tá entendendo? Porque o que adianta nós votarmos, por exemplo, aqui, projetos de leis ficam engavetados, no caso dessas placas alusivas. Espero que agora eles coloquem não somente essa, doutor Salvador, que é um grande médico conceituado, fez um bom trabalho na cidade de Poços de Caldas, também Carlos Henrique Neto. Mais uma vez, quero cumprimentar o ilustre Antônio Carlos Pereira e também o vereador o Lical, pelo projeto de lei aprovado por esta casa. Alguma coisa tem que ser feita. Pois não, senhora? Não posso falar. Inclusive o doutor Carlos Henrique Neto, todo mundo conhece a cidade de Poços de Caldas, quem é ele, e principalmente por motivo de trabalhar nesta casa com grande assessor jurídico, correto? E temos cobrado, a própria família, olha, Paulo, o que adiantou vocês votar lá? Onde está essa placa? Aí eu fiz sem resposta, não sabe quando vai colocar, que tal, e sempre estão com desculpa. Espero que a senhora seja contemplada nesse pedido, e também ao mesmo tempo que o Carlos Henrique Neto também leva essa placa alusiva em nome dele, que é uma pessoa merecedora de toda a população de Poços de Caldas e também dessa casa legislativa. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, senhores vereadores, Paulo Eustáquio, esse dia o diretor da TV Poços me ligou para saber se tinha sido colocado. Aí eu liguei no departamento, falei com o diretor, e ele disse que já está colocado, Lical, já faz dias que colocou, se você quiser dar uma olhada aqui, já está pronto. Eu não fui pessoalmente ver, mas ele disse que já foi colocado. E a respeito da Regina, eu acho uma coisa, isso aí não é da Regina, é do Poder Legislativo. Se nós votamos, são todos nós vereadores que aprovamos, então é o nome de todos. O autor foi a Regina, mas nós, vereadores, que participamos também, que votamos também. E mais do departamento do Carlos Neto está pronto já foi colocado. Só isso, muito obrigado, senhor presidente. Lembrar que o projeto do Dr. Salvador Zingoni é um projeto de todos nós, lembra? Todos assinaram, todos nós, não é só a votação, não. Foi um projeto conjunto, né? Em votação.
Requerimento aprovado por 14 votos. 90. Pedido de informações sobre a empresa Auto Center, contratado pela DEMED de Distribuição S.A., autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura, a pedido do vereador pastor Valdir Sementini. Para ter em mãos as devidas informações por parte do Poder Executivo, este vereador apresenta os seguintes questionamentos sobre a empresa contratada pela DEMED Distribuidora S.A. Primeiro, quando foi assinado o contrato entre a DEMED e a empresa Auto Center? Encaminhar cópia do referido contrato celebrado. Segundo, atualmente, qual o valor mensal cobrado por poste de cada um dos usuários Auto Center, Oi, CEMIG, Telecom e Demutran? E a Prefeitura informar a data de referência para cada valor. Terceiro, enviar cópia dos projetos de adequação e respectivos orçamentos para que as redes suportem os cabos da Auto Center sem prejuízo dos demais usuários. Justifica-se o presente requerimento para que se possa ter acesso às informações oficiais sobre o contrato assinado entre a DEMED e a empresa Auto Center. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, apenas para dizer que o pedido de informação do vereador Antônio Carlos é muito oportuno, porque ele trata de uma questão que nós poderíamos ter enfrentado aqui na Câmara e não fizemos, e a gente respeita a opção de não termos tratado desse assunto, mas o que se trata aqui é de um contrato de cessão de uso dos postes, assim como se concedeu às outras empresas que prestam serviços de tecnologia de informação a cabo em Poços de Caldas. A Auto Center foi mais uma delas. O enfrentamento que nós poderíamos ter feito é a discussão sobre se faríamos ou não uma empresa própria em parceria com o setor privado pelo DME. Nós, entre esse período em que nós não enfrentamos o tema, e aí eu me coloco entre as pessoas, não estou criticando ninguém especificamente, houve uma nova mudança. Houve uma mudança na legislação através de uma resolução da Anatel, que agora trabalha com uma nova formatação dessas contratações, ou seja, são todas as empresas que pretendem se instalar cabos no município têm o direito de pleitear. É claro que é preciso saber se cabe. Atualmente, existem algumas regiões da cidade que ainda cabem 2 empresas, mas na maioria dos espaços dos postes de Poços de Caldas, cabe apenas 1. O nosso limite aqui, o nosso teto é 4, enquanto o da CEMIG já é 5, e já se estuda expandir esse número para 6. E recentemente, me parece que na última sexta-feira, foi publicado um novo edital do DME. Agora, com base na nova regulamentação da Anatel, incluindo aí o valor que a Anatel sugere de aluguel. Então nós vamos ter uma discrepância entre valores cobrados atualmente, que podem ser maiores ou podem ser menores, com o valor sugerido pela Anatel. Então esse edital é um edital de chamamento, e aquelas que se posicionarem mais rapidamente e com projetos técnicos execuíveis, demonstrando viabilidade desses projetos, é que vão ocupar aí essa uma ou 2 vagas ainda existentes nas redes de Poços de Caldas. Repito que o pedido de informação ele é muito oportuno, porque vai trazer aqui o esclarecimento sobre a nova resolução da Anatel que diz respeito a essa questão. Em votação. Já tinha pedido. Professor, eu não vi. Professor Flávio Faria.
Eu só queria contribuir, eu acho, até eu vi a manifestação e a preocupação do vereador Antônio Carlos em relação a esse pedido. Eu queria só contribuir para a reflexão, acho que é importante, pontual, a preocupação. Destacar que nós apresentamos aí, no ano passado, um requerimento e, posteriormente, apresentamos um requerimento complementar, que o prazo exauriu, se não me falha a memória, acho que semana passada, referente a esta questão. Então, só para contribuir na reflexão sua, essa foi realizada uma chamada pública. Essa chamada pública, a vencedora foi essa empresa Hot Center. O valor fixado, que está na ata, é de R$22. Uma parte, por favor. Uma parte, vereador Paulo Eustáquio. Eu gostaria de uma explicação melhor do ilustre professor Flávio a respeito das empresas. O senhor tem conhecimento se é só a Hot-Center que participou ou o senhor tem outros? O senhor poderia explicar melhor para mim, por favor, e quem é a pessoa responsável, sei lá, o nome do cidadão. Obrigado. Então, só para esclarecer, eu volto a pontuar essa preocupação sua, senhor vereador Paulo Eustáquio. Também os contratos firmados junto aí ao Departamento de Eletricidade, onde nós pontuamos aqui a preocupação que havia, de repente, estava se cabeando algumas áreas de postos e havia preocupação se tinha autorização. Nesse requerimento, vereador Antônio Carlos, nós recebemos por parte do Executivo Municipal a resposta via DME, em que, de fato, esse cabeamento que vinha ocorrendo, ele era indevido. Eles não tinham autorização para fazer esse cabeamento em algumas áreas que nós pontuamos aqui, e o DME havia notificado a empresa. Ela tem, de acordo com, inclusive, com o contrato, ela tem 30 dias para se manifestar e nós estamos aguardando a resposta. Mas só para fazer um histórico e contribuir com a reflexão do vereador Paulo Tadeu, a chamada pública para esse processo, ela foi em 2014. 2014, chamada pública. A resolução da ANEEL, que norteou essa chamada pública, era de 24/11/99. Esse contrato de uso de compartilhamento dos postes, ele vereador Antônio Carlos, de 19/1/2015. 19/1/2015, esse contrato. E foi, posteriormente, nesse contrato, foi feito um termo aditivo no dia 25 de maio de 2015. Nesse termo aditivo, se permitiu ampliar em 25% os postes a serem utilizados pela DME. E aí, vereador Antônio Carlos, tem uma outra questão, que, como eu falei, foi notificado à empresa, e também, posteriormente a esse aditivo, a vigência do contrato, ela passou a ser no dia 6 de julho de 2015. 6 de julho de 2015. Porque esses dados eles estão aqui na Câmara Municipal, que foram a resposta do primeiro requerimento que eu apresentei aqui. Então, hoje, no escopo nós temos aqui dentro da Câmara Municipal o processo referente à chamada pública, a resolução, o contrato de uso de compartilhamento, o termo aditivo e o termo também de notificação. Eles estão aqui disponíveis na Câmara Municipal. A quantidade de poste, que a sua preocupação é muito importante, vereador Antônio Carlos, no primeiro contrato, são 310 pontos, cada um R$22. Com o aditivo, aumentou 78 pontos, foi para 388 pontos utilizado por essa empresa em nosso município. Um contrato de vigência de 12 meses e também tem um anexo A. No anexo A, que está aqui também na Câmara, está disponível os bairros onde se poderia colocar esse posteamento em relação a essa empresa que Vossa Excelência citou. Destacando que a mensagem do Executivo que veio para a Câmara, ela veio para cá, que eu acho que a discussão é importante, é válida, só que ela veio para cá dia 3 de agosto de 2015, vereador Paulo Tadeu. 3 de agosto de 2015. Eu consultei no site da Câmara. Então, ou seja, esse edital, ele foi bem anterior da vinda da mensagem para a Câmara Municipal, porque a chamada pública ela foi em 2014.
Está aqui, é só consultar os anais. Então, ou seja, se mandou... Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Qual é a ilegalidade disso, vereador? Não, eu só estou comentando, porque Vossa Excelência manifestou que, de repente, nós não fizemos o... Ah, não, então não há ilegalidade. Não, mas eu falei ilegalidade? Não, estou perguntando se eu falei ilegalidade. Não. Vossa Excelência se referiu a uma discrepância de datas. Ou seja... Não, eu não falei discrepância de datas. Vossa Excelência se referiu a uma discrepância. Não usou a palavra discrepância, mas se referiu. Vossa Excelência disse que a chamada é de 2014, mas a mensagem só vem em 2015. Isso não é uma discrepância? Não, ou vereador, é apenas uma observação? Não, vereador, eu só quero que o senhor entenda, veja bem, quero que o senhor entenda que Vossa Excelência manifestou e fez uma meia-culpa por parte do Legislativo, nós, como um todo, você inclusive se incluiu nesse processo, em relação à discussão desse projeto que foi enviado para a Câmara Municipal em relação à criação da DME Telecom. Não foi isso que o senhor manifestou? Sim. Então, eu estou dizendo o seguinte, que mesmo antes do projeto vir para a Câmara, o Executivo já estava preocupado com a questão e já vinha encaminhado. Estamos falando a mesma coisa. Estamos falando a mesma coisa. Eu quis dizer que o pedido de informação do vereador Antônio Carlos, ele é oportuno porque ele vem na sequência de uma nova resolução da Anatel, que muda completamente a situação de contratação, né? E aí eu fiz referência efetiva à nossa coletiva, né, em disposição de discutir o DME Telecom. Sim. Tá certo? É só isso. Não, então eu só queria manifestar para Vossa Excelência que foi nessa linha e vejo que é muito pertinente essa preocupação. O vereador Paulo Eustáquio solicitou aí, na ata que também está disponível no processado, foram 3 empresas, vereador Paulo Eustáquio, que participou. Compartilhamento de infraestrutura, chamada pública, a empresa Telemídia, Sistema de Telecomunicações, representada pelo senhor Marco Antônio Pio de Magalhães, a empresa Center, prestadora de serviços, pelo seu Hudson César Caminha, representante dela aqui. Oi. Uma parte, vereador Paulo Eustáquio. Eu gostaria que o senhor repetisse o nome da segunda empresa, o responsável, por favor. Deixa eu me marcar aqui, senhor. A primeira empresa, aqui está na ata, senhor Antônio Pio de Magalhães, da empresa Telemídia, Sistema de Telecomunicações Limitadas. Doutor Hudson César Caminha, procurador da empresa Center Prestadora de Serviço Limitada. E o outro é o senhor Marcos. Peraí, me perdi. Peraí, estou me perguntando. O outro aqui é. E tem uma outra empresa que é EBNet, Comércio de Equipamentos. O representante é o senhor Vinícius Ribeiro da Silva. Então foram 3 empresas que participaram. Uma deu um preço está aqui na ata, de R$ 6,10. Outra deu o preço seria de R$ 15,14. E a que foi vitoriosa deu um preço de R$ 22,00 por poste. Obrigado. O segundo aí, me parece que é filho do Lúcio Caminha, o ex-diretor do Demutran. Me parece, doutor. O vereador Paulo Eustáquio, de fato, eu não... O Antônio Carlos Pereira me informou. Muito obrigado. Somente isso. Obrigado. Ok. Então, eu encerro minhas palavras aqui só para pontuar. Acho que a preocupação é muito pertinente, muito importante, para esclarecer essa questão em relação ao aluguel dos postes no nosso município. E nós também estamos aguardando aí esse requerimento que vai ser enviado em breve, com certeza, pelo Executivo em relação a um pedido que nós fizemos aí no ano passado. Obrigado. Em votação. Vereador Flávio, por favor. Requerimento aprovado por 13 votos. 91. Pedido de informações sobre o uso de uma área particular na Avenida Vereador Edmundo Cardilho, como moradia e depósito de produtos recicláveis. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, essa ocupação, vários vereadores também já
presenciaram, né, pastor Valdir? E chama atenção porque é num local de grande movimento, na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, ali perto do Hospital Santa Lúcia. São várias empresas, Parque Walter Road, e ela já vem desde o ano passado. No início, alguns moradores da região sul falaram: olha só, parece que está se formando uma favela ali. Aí começou a dar a impressão que era um depósito a céu aberto de material reciclável. No início desse ano, eu estive ali na região, senhor presidente, e os comerciantes comentaram comigo: olha, porque nós fizemos denúncias através da nossa atuação no campo jornalístico. E aqui na Câmara também. Semana passada nós mostramos algumas fotos aqui. Na tribuna, a Câmara estava em recesso, e uma equipe da Secretaria de Promoção Social esteve por lá, juntamente com autoridades policiais, Guarda Municipal, né? E é uma situação que fez com que a gente elaborasse esse requerimento para mostrar a preocupação do Poder Legislativo. Eu recebi uma informação, que até a mesma informação que tem o vereador Luiz Carlos, conversando com algumas pessoas que têm muito conhecimento na área imobiliária de Poços de Caldas, né? Eu não tenho tanto, mas a gente recebe as informações de que proprietários da área não residem mais em nossa cidade, não estão aqui para poder determinar a desocupação da área. Permite uma parte? Pois não, Nobre. Vereador Pastor Walter Cimenti. Inclusive, Antônio Carlos, a pessoa que está usando aquela área lá, ele está cercando agora, para ninguém entrar. Não, e colocando material de construção, me parece. Não, ele está cercando, pondo cerca, para determinar a área dele. Então, obrigado, viu, pastor, senhor presidente. É algo que requer uma atenção maior por parte do Poder Executivo, no meu modo de entender. O que existe ali? Como é que pode abrir e colocar, de repente, a quantidade de material reciclável sem ter o alvará, a autorização por parte do município? Vai abrir uma empresa hoje, regularmente, para ver o tanto que é complicado, não só perante o município, mas as outras entidades também. Então nós estamos apresentando esse requerimento, buscando sensibilizar, levantar uma questão, para não falar, como disse sempre o vereador Luiz Carlos, que também está preocupado com esse assunto. A Câmara não faz nada, a Câmara está omissa, a Câmara não se preocupa com os problemas da cidade. Então, eu recebi desde o início, acredito que tenha sido o vereador que foi primeiro acionado, porque a gente estava em recesso e as pessoas, tem muitos amigos aí na região sul. Eu espero que algo seja feito. O vereador Luiz Carlos tem também a contribuição a dar, está pedindo uma parte ali, senhor presidente? Uma parte, vereador Licau? Pois não. Aniversariante. Parabéns para ele, né, presidente? Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado, Antônio Carlos, pela parte. Eu sou muito preocupado, que eu fui cobrado por diversas pessoas também a respeito. E hoje, coincidentemente, eu encontrei um pessoal que é dono lá do Hotel Floresta. É a mesma informação que eu tenho, que são pessoas ligadas a essa família do Hotel Floresta, né, o Chan. E essa família, a pessoa comentou comigo que esse proprietário foi dividido a área e esse proprietário não se encontra no Brasil mais, fora do Brasil. Aí eu perguntei a ele, ele falou: mas será que tem algum problema a gente pedir para a prefeitura tirar o pessoal de lá? Foi não, Lical, é até bom para a gente. É o que nós estamos fazendo, vereador. É o que nós estamos pedindo. Falando aqui, a prefeitura tem que ir lá e falar: como é que vocês podem fechar uma área? Pertence a quem? Cadê a autorização do proprietário? Cadê o alvará da vigilância sanitária, do departamento de meio ambiente? Concorda? Concordo. Essa é a cobrança que nós estamos fazendo dos órgãos municipais, velho. Porque, Antônio Carlos, a gente é cobrado, diversos vereadores foram cobrados, eles acham que nós do Poder Legislativo não estamos tomando providência alguma. E aí eu falei para uma outra pessoa que me preocupou, falando: infelizmente nós não temos condições de fazer nada. Então agora que esse proprietário, ex-proprietário deu, que é de uma parente que não se encontra no Brasil, e não tem uma procuração dela para falar por ela. Então eu acho que cabe a administração pegar a pessoa e falar: ó, quem deixou de colocar? Como é que foi colocado? Cadê o documento seu? Porque tem muitas pessoas, você vai montar uma empresa aqui em Poços,
Você passa até com, você tem que ligar até para Jesus Cristo, que você vai montar uma empresa em Poços de Caldas. A pessoa vem, vai montando depósito de sucata e vai pondo tudo de qualquer jeito ali, e a população que sofre com isso. Então, acho que cabe agora, parabenizo o teu pedido de informação, que mais rápido possível a gente ter uma solução sobre esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Lical, pela contribuição, senhor presidente. Então, essa é a nossa preocupação. Eu acredito que a prefeitura tem que... ali já não é caso nem mais de promoção social apenas. É um caso de Secretaria da Fazenda, de Departamento de Meio Ambiente, porque está ocupando uma área ali a céu aberto sem nenhuma autorização por parte dos poderes constituídos. É o mesmo caso, senhor presidente, de uma questão que nós levantamos aqui há dias atrás, de uma casa abandonada, que nós fizemos também um requerimento na Avenida Irradiação. Briga de herdeiros. O imóvel está lá abandonado, ocupado por moradores de rua, usuários de droga, na região ali da Irradiação do Santa Ângela, e a população é que sofre com isso. Então nós esperamos que essa situação venha se normalizar e, né, tomara que o líder do senhor prefeito tenha também alguma novidade a respeito desse assunto, já que ele está pedindo a palavra aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Joaquim, quem pediu? Vereador Paulo Tadeu? Palavra. Apenas para esclarecer, eu acho também que é uma preocupação, isso em dezembro, no finalzinho de dezembro, eu observei o início disso e também busquei informar as autoridades sobre a necessidade de algumas providências. Ocorre que nós temos ali um problema sério, que é o fato da família não residindo no Brasil, e somente a ela cabendo o pedido de reintegração de posse, e ela foi devidamente informada disso quando a equipe da Secretaria de Serviços Públicos de Promoção Social esteve lá com alguns guardas municipais e com a polícia militar. O policial militar que estava junto esclareceu os direitos dos ocupantes, dizendo a eles que vocês só saem daqui se houver um pedido de reintegração de posse. Isso foi dito na presença de todos os visitantes ali da prefeitura. Que foi, claro, uma parte, vereador Antônio Carlos. Mas agora, obrigado pela parte, vereador Paulo Tadeu, como nós comentamos aqui na discussão, no debate com o vereador Luiz Carlos, como que a prefeitura permite ali um comércio de material reciclável? Pode permitir ou vai permitir, sem documentação, sem alvará, sem nada? Não seria essa a maneira de encontrar a solução para esse problema? Nesse aspecto, se vocês observarem, houve uma intervenção, inclusive parte do material foi retirado lá 2 ou 3 semanas. Então, essa intervenção que é possível foi feita. A outra intervenção foi a notificação, a primeira multa, e me parece que já está na segunda multa. A solução ali, inclusive ontem eu conversava com o vereador Luiz Carlos, eu estava conversando com ele, estava dizendo: olha, vereador, eu acho que a solução ali como a família não está aqui, não reside aqui, não tem procurador aqui, não tem interesse nenhum naquilo, o correto ali seria a prefeitura pegar o valor do IPTU, que deve estar lá embaixo, porque a gente não tem revisão de planta de IPTU mesmo, e proceder a desapropriação da área, e esperar pelo valor do carnê, pelo valor venal, e esperar se alguém vai manifestar ou não. Acredito que não. E aí, com a desapropriação, aí isso tudo é possível. Mas, de fato, nós temos uma circunstância hoje que a tal da reintegração de posse diz tudo. Nós temos ocupações no Brasil que já tem 20 anos, 25 anos. Se vocês se lembrarem, aí, se referindo àquela outra questão levantada, se lembrarem que em Belo Horizonte, um hotel que iniciou-se a construção lá, com heliponto, seria o hotel mais extraordinário de Belo Horizonte, o mais sofisticado, e ficou por mais de 30 anos parado por disputa de herdeiros, né, do tal do Antônio Luciano, né, do legendário Antônio Luciano. Então, são coisas que às vezes o poder público não tem condições de fazer, né? E até hoje eu conversava de manhã, até em consequência da conversa com o vereador Luiz Carlos ontem,
Eu conversava ontem de manhã, assim, a expressão que usaram foi assim: olha, a partir do momento que a polícia informou corretamente, né, que a pessoa tem o direito, que fica lá até haver uma decisão judicial de reintegração de posse, ninguém pode tirá-lo de lá. Ele ainda usou a seguinte expressão, falou: ó, eles cresceram. Quer dizer, hoje as nossas visitas lá são recebidas com hostilidade, porque eles entendem que eles têm o direito até que a família tenha essa reintegração de posse. Palavra, vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, nós em Poços de Caldas temos o privilégio de não ter favela. Se começar da maneira que está começando ali, um vende um pedacinho do coisa ali, o outro entra, logo na entrada e saída para entrada vai começar a ter favela. Então isso aí a gente tem que constar em ata, que a responsabilidade é do poder executivo, porque favela começa desta maneira: um põe um barraco, outro põe o outro, põe o outro, daqui uns dias não se controla mais. Então isso daí a gente tem que tomar providência o mais rápido possível, para não Poços de Caldas virar igual muitos grandes centros, que você vê uma coisa de louco. Um exemplo, nós temos a cidade Uberaba, Uberlândia. Você entra na cidade ali, dá até um trem ruim na gente, de tantas favelas que tem na entrada da cidade. E agora eles estão lutando, a administração está lutando para poder tirar esse pessoal de lá. E nós não temos, nós tínhamos aqui na linha do trem. Graças a bom Deus, terminou as favelas ali do trem, não tem mais nada. Agora vão deixar na entrada da cidade começar a fazer isso é preocupante, vamos ver a posição que vai ter. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Presidente, agradeço a todos aí pela contribuição ao nosso requerimento, e o objetivo é resolver o problema, dar um fim nessa história. Então, eu acredito que todas as participações aqui foram positivas e construtivas, e objetivas também. Volto a falar, a prefeitura pode sim continuar agindo no intuito, porque hoje, que tipo de material que está lá? Não pode ter ali um criador de mosquito? É uma preocupação, em área aberta. Que material é esse que está lá? Quais as condições? Cadê a autorização da prefeitura para poder comercializar? Está vendendo para quem? Está comprando de quem? Como é que... Então, eu acredito que válida a informação da Polícia Militar, que só o proprietário pode pedir a reintegração de posse, mas a prefeitura tem o dever e a obrigação de fiscalizar, ainda mais neste momento de grande preocupação no mundo inteiro com o mosquito. Essa é a nossa observação também nesse sentido. Então eu espero que os órgãos competentes possam... Pois não. Vereador, a prefeitura pode até ir lá combater o mosquito. A prefeitura pode ir lá retirar o material. Pode ir lá tirar o papelão, como tirou. Mas ela não pode tirar as pessoas de lá. Tudo bem, eu concordo com Vossa Excelência, não pode retirar as pessoas, mas vai dificultando também a ação delas. A solução ali é a desapropriação da área pelo valor penal. Aí vai demorar burocraticamente e tal. Eu acho que a prefeitura tem que continuar, não pode aceitar, nobre vereador, reconheço aí as suas alegações, mas a prefeitura não pode aceitar que aquele local continue sendo ocupado como se ali tivesse uma empresa, e não tem. Não tem uma empresa, tem um bando de pessoas lá que são agressivas desde o início, quando um profissional da TV Posse foi lá e foi tratado assim na ponta da chuteira, da ponta da bota, como se diz. Então eu acho que a prefeitura tem que ir lá sim e fiscalizar, porque bota uma empresa para funcionar aí e sem fiscalização. É fácil fiscalizar uma empresa que está ali estabelecida, que tem escritório, tal, normalmente, regularmente. Mas aí esse pessoal tem que ir com polícia, com guarda municipal. Eu acho que essa ação tem que ser contínua, para que eles também falem assim, não vai dar, porque sem material não vão poder trabalhar. Morar é uma coisa, agora comercializar o que está lá já é outra, bem diferente. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Viu? Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 92.
Pedido de informações sobre a dificuldade para agendamento de consultas no PSF Nova Aurora. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura, a pedido do vereador Flávio Faria. Moradores de vários bairros que utilizam o PSF Nova Aurora estão reclamando quanto às dificuldades encontradas para agendamento de consultas. Desde o afastamento do Dr. Paulo Negrão, o atendimento ficou bastante prejudicado. Após o afastamento do Dr. Paulo Negrão, foi designada uma médica para atendimento, que ficou por alguns meses, e atualmente o atendimento é feito no Hospital da Zona Leste. Assim sendo, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a possibilidade de que seja colocado um médico à disposição dos pacientes do PSF Nova Aurora? Justifique. Segundo, caso seja viável atender a solicitação dos moradores, seria possível determinar uma data para que o PSF Nova Aurora tenha médico regularmente? Justifica-se o presente requerimento devido à enorme contrariedade dos moradores da região que reclamam e pedem providências urgentes para que o PSF Nova Aurora volte a ter uma presença de um médico regularmente. Como hoje o atendimento é feito no Hospital da Zona Leste, muitas pessoas são obrigadas a se deslocarem para o local, o que traz dificuldades e transtornos aos pacientes. Afinal de contas, o PSF Nova Aurora atende inúmeros bairros com milhares de pessoas que estão sendo bastante prejudicadas. Nestes termos, pede e espera o ferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, alguns dias, uma moradora ali da região do Amarílis, Hortências, nos procurou falando da dificuldade do seu pai, que é um idoso, de passar por consulta lá no PSF do Nova Aurora, e o que nós estamos dizendo aqui é o que está relatado no requerimento. Com o afastamento do Dr. Paulo Negrão, aliás, um médico muito querido e admirado lá pela comunidade daquela região, ficou algum tempo sem atendimento. Depois veio uma médica que trabalhou algum tempo pela pressão, segundo os próprios moradores. E aí, agora, nesses últimos dias aí, o atendimento é feito no Hospital Vereador Gilberto de Matos, na Zona Leste, não é mais lá no Nova Aurora. As pessoas que moram ali naquela região têm que pegar 2 ônibus, às vezes, para ir, 2 para voltar, para chegar de manhã, bem cedo, e tentar conseguir uma senha para consultar com o Dr. Jean. Então, lá na região, senhor presidente, nobres colegas, eles estão elaborando um abaixo-assinado, ficaram de me entregar, pedindo exatamente isso, médico no PSF do Nova Aurora. Essa é a situação que nós temos lá, e eu até recebi uma informação aqui, que além do médico, que é uma situação mais complexa, não sei o que está havendo aí, por que o doutor Jean, por exemplo, não pode atender lá no PSF e não no Hospital da Zona Leste? Atende lá. Hein? Só atende lá? Ele atende na Zona Leste só. Então eu não estou falando nenhuma mentira aqui, né? É a informação que eu tenho dos moradores. Dessa moradora, que o pai dela tem problemas, difícil para levar o pai, pegar o pai de idade, com dificuldade para locomoção, levar lá na Zona Leste, de ônibus e tal, e às vezes ali no Nova Aurora dá para ir até a pé, porque é perto, né, de um bairro a outro dá para ir a pé. A senhora conhece lá muito bem, como outros colegas também conhecem. Então essa é a dura realidade do PSF do Nova Aurora, que também está pedindo para cortar a mata. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Qual que é? Você faz referência ali ao afastamento do médico Paulo Negrão? Já há bastante tempo, né? Sim. E aí colocaram uma médica, que ficou por um tempo e depois saiu de lá também, não trabalha lá mais. Eu não tenho o nome da médica, a pessoa não soube me informar também. Hoje, há o atendimento no Hospital Vereador Gilberto de Matos, Zona Leste, Dr. Jean. E a presidente, que é da médica, também está me dizendo que ele só atende lá. Então, essa dificuldade. Esse senhor, por exemplo, tem quase 80 anos de idade. Ele precisava fazer um raio-x. Aí a filha falou assim, eu também já sou uma pessoa idosa, meu pai já é idoso. Eu vou fazer um raio-x,
que vai adiantar? Depois eu vou levar para quem ver? Não consigo levar meu pai lá na Zona Leste. Programa de saúde da família. Então, eu até falei com ela, não, eu acredito que você deva fazer sim, levar o seu pai para fazer o raio-x. Agora, como é que eu vou chegar lá 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, meu pai não aguenta. Essa é a dificuldade que eles estão tendo lá, presidente. Vereador Flávio Faria. Senhora presidente, eu só queria congratular, acho que a preocupação do vereador Carlos é legítima. Inclusive, nós apresentamos no ano passado, vereador Antônio Carlos, um requerimento que ele chegou no final do ano, onde também a gente manifestava não só a preocupação em relação à questão do médico, mas outras questões. Na resposta que foi enviada pelo Executivo a essa casa, né, em 2012, tinha algo em torno de 20 ou 29 PSFs em nosso município. Atualmente são 31 e um em credenciamento. Ao mesmo tempo também se informou uma preocupação nossa, porque esse PSF que o senhor está pontuando, nós temos o Nova Aurora, o Jardim P, o Mantiqueira, Nova Aurora, IP, Mantiqueira, Caio Junqueira, está faltando mais um bairro, se não me engano, são 5 bairros ali que são atendidos aí nessa unidade. Mas é importante destacar que nessa unidade, uma unidade pequena, ela tem 3 unidades, 3, né, vereador Regina? Você tem lá 2 unidades estratégicas da saúde da família, com 2 médicos nesse espaço, e um antigo postinho de saúde, né, de atenção básica tradicional, que é esse caso que o vereador Antônio Carlos está pontuando. Então lá hoje tem 2 médicos que atendem pelo Caio Junqueira e pelo Nova Aurora, e há essa dificuldade em relação a esse médico que o senhor está manifestando, que aí está sendo direcionado os moradores para o hospital da região do Gilberto Matos, né, da região leste da cidade, e também está sendo direcionado para Roma Amazonas, quando dependendo do atendimento lá e a marcação por parte da equipe. E também tem uma questão que aconteceu, foi em 2011, a Azaleia, a Cássia, a Marílias e Hortência eram bairros que eram atendidos pelos agentes comunitários de saúde. Isso deixou de existir em 2011, então há também uma manifestação por parte dos moradores para que esse serviço retorne a esses bairros, porque hoje não existe mais essa visita. Inclusive, no requerimento que nós apresentamos, vereador Antônio Carlos, a gente manifestou essa preocupação, a secretaria coloca dificuldade, porque inclusive o espaço físico, ele é de fato muito pequeno. Houve intervenção, se não me falha a memória, vereador Regina, em 2011, naquele espaço, uma pequena intervenção naquele espaço, posteriormente não avançou e tem trazido transtorno para a população. Inclusive, nesse caso, o senhor está falando, poderia ter uma presença maior por parte dos agentes de saúde, e isso não acontece porque hoje aqueles bairros não são atendidos pelos agentes de saúde devido a uma ação que ocorreu em 2011. Mas muito importante a sua preocupação, que nós também registramos aqui o ano passado, e vamos torcer que em breve possa aí equacionar essa questão e dar uma resposta para a comunidade, para a parte da comunidade da região leste da cidade. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, apenas para informar que da parte da administração há uma grande preocupação com a presença dos médicos nos locais de trabalho e sobretudo na área do programa de saúde da família, onde esse trabalho vem sendo elogiado e inclusive ranqueado nacionalmente, premiado nacionalmente, inclusive com aporte de recursos em função da qualidade dos serviços oferecidos. Nesse caso especificamente, nós temos que lembrar que o médico, o Dr. Paulo Negrão, que lá estava, o Dr. Paulo Negrão foi afastado por decisão judicial. Por decisão judicial, quer dizer, ele foi proibido de continuar trabalhando no Sistema Único de Saúde. E depois foi contratada uma médica, que aliás, eu não me lembro o nome dela também agora aqui, até me penitencio por isso, porque prestou serviços ali da maior qualidade. Uma pessoa queridíssima, dedicada, uma profissional competente, mas que infelizmente o contrato dela de 2 anos venceu. O novo médico foi contratado já, aliás é uma nova médica, né? E ela nesse momento está passando
exames admissionais. Eu creio que essa ausência entre o fim do contrato e o reinício dos trabalhos da nova médica não deve chegar, esse ato não deve chegar a 35 dias. É desconfortável, é ruim para a população, não tem dúvida, especialmente agora que ela está acostumada com uma política de saúde digna, uma política de saúde humanizada, uma política de saúde com a presença dos médicos, com as equipes de saúde da família funcionando regularmente, né, com o programa Melhor em Casa trabalhando também e dando dando a sua contribuição para a saúde pública do município de Poços. É claro que é um desconforto que precisa ser sanado. E quero dizer que, evidentemente, voto com o vereador proponente. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio, ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 93. Pedido de informações sobre a possibilidade de extensão da via existente no paredão da rua Capitão Afonso Junqueira, autoria do vereador Joaquim Alves. Leitura, por favor. A leitura a pedido do vereador Luiz Carlos. Leitura. Moradores e proprietários de imóveis localizados na parte de cima do paredão da rua Capitão Afonso Junqueira procuraram pelo vereador signatário solicitando que fosse realizada uma extensão da via de acesso. O número de torres residenciais está em grande expansão naquela localidade. Muitas já com moradores, outras em construção, e mais uma com início de obras ainda não previsto. Sendo assim, o número de moradores está em constante crescimento. Portanto, o de veículos transitando pelo local também. Tem este requerimento a finalidade de pedir informações sobre a possibilidade de melhorias no local. Os moradores solicitam o alargamento da rampa já existente para que veículos possam utilizá-la como saída, ficando assim o acesso de entrada, onde já é próximo ao número 307, e o acesso e saída, onde existe a rampa, em frente ao número 297, Diante do exposto, o vereador pergunta: primeiro, existe possibilidade do alargamento da rampa para que veículos possam utilizá-la? Especifique. Segundo, algum estudo está em andamento para que seja realizada esta intervenção? Caso afirmativo, encaminhar cópias do estudo. Terceiro, conforme anexo, existe projeto datado de julho de 2010, por quais motivos a obra ainda não foi executada? Justifique. Nestes termos, pede e espera deferimento vereador Joaquim Sebastião Alves. Com a palavra em discussão, com a palavra vereador Joaquim, depois vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente, eu fui chamado esses dias nesse local lá, eu fiquei um pouco impressionado. Se fizer uma obra simples lá, coisa de um dia, a Secretaria de Obras tem certeza que faz, está construindo-se muito prédio, no paredão de cima. Quando um carro tem que sair do prédio, tem que ir de marcha ré, ou não tem como nem fazer a volta, retornar. Sendo que, se fizer uma obra lá na passarela, tem lá de 1 metro e pouco, o carro consegue descer e já dá acesso à rua Capitão Afonso Junqueira. Porque está para construir outro prédio lá, como é que vai ser? A hora que o carro estiver descendo de cima, o outro para voltar, não vai ter jeito, não vai encontrar 2 carros, não vai sair. Então, fazendo essa obra, vira uma obra simples, coisa de uma máquina, um dia lá faz essa obra lá, para melhorar a situação da população lá. Aí me falaram lá no dia, reunião lá com o pessoal, falou que já tinha um projeto para abrir isso lá, mas que fazia muito tempo, desde o tempo de outro prefeito, não vou mencionar o nome aqui, que falou que não ia fazer e não fizeram. E é necessário fazer essa obra lá, é uma coisa simples, eu tenho certeza que para melhorar a situação do povo lá, porque daqui a uns dias não vai ter como transitar lá. Se descer um carro, como é que o outro vai voltar de marcha ré? Vai dar um rolo danado lá, e cada dia está crescendo mais, já vai, segundo o comentário lá de um senhor que mora do lado de um terreno grande que tem lá, que já está sendo vendido para construir mais um prédio nesse local. Vereador Luiz Carlos, aniversariante de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, o que o Joaquim pediu de Joaquim é muito preocupante. Aquele paredão, pelo que ele está falando, está construindo diversas, e a verdade está construindo diversas torres, diversos apartamentos. Será que a prefeitura
antes de aprovar essas construções, será que ela não se preocupou em fazer um estudo, como é que vai ficar o acesso? Porque construir é fácil, mas o acesso, isso cabe à prefeitura. Eu acredito, não sei, o Joaquim está falando, aquele paredão para mexer, depende do tipo de obra que vai fazer, é muito perigoso. E também o tanto de carro, pelo jeito que ele está falando, que está usando aquela via, será que não é perigoso acontecer alguma coisa? Então, hoje esse pedido é muito, parabéns pelo pedido, pelo seguinte, qual as providências que a prefeitura, o estudo que ela está fazendo a respeito desse paredão. E também, se fosse possível, eu gostaria que o Tiago, que é engenheiro, se pudesse dar uma posição para a gente, eu acho que ele tem mais noção como engenheiro. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao vereador Tiago Cavelanho, depois eu volto para o senhor vereador Joaquim. Vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, novos colegas vereadores, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Joaquim pela iniciativa. Em segundo lugar, gostaria de somar minhas palavras à do vereador Licaldo. Recentemente, em passagem ali pela Rua Capitão Afonso Junqueira, fiquei assustado com o volume de construções e obras grandes, prédios com vários andares ali naquela região. Também me pergunto, vereador Luiz Carlos, quem que foi que aprovou aquele tanto de construção daquele tamanho, que fatalmente vai induzir ali um volume de pessoas muito grande numa rua que já é estreita, eu não vislumbro ali uma possibilidade de alargamento, uma rua onde você não tem um trânsito seguro e confortável para pedestre, você não tem uma passagem segura e confortável para veículos. Bem na hora que eu estava passando ali com o carro, tinha uma circular cruzando comigo também, foi um caos, o trânsito teve que ser desviado, tinha carro estacionado de um lado, não podia estacionar do outro, tinha também um caminhão descarregando, se eu não me engano eram tijolos ou uma laje que seria construído num desses prédios, ou seja, aquele trecho ali do Capitão Afonso Junqueira realmente está problemático. Então, me surpreendo também com o fato da prefeitura, não sei quem foi, qual gestão foi, quem era o secretário, ter aprovado aquela quantidade de obras e obras grandes ali naquele trecho, porque realmente vai ficar complicado. Com relação à segurança e à estabilidade do talude, seria irresponsabilidade da minha parte fazer aqui um parecer, mas que é preocupante acredito que aqueles prédios não estão sendo construídos sem uma análise de solo, uma fundação, etc. Mas que é preocupante nem que seja pelo acesso, que obviamente vai ficar prejudicado quando aqueles prédios forem todos ocupados. Vão ter pessoas transitando nas calçadas, nas ruas, o volume de carro vai aumentar consideravelmente, e a rua Capitão Afonso Junqueira já é sabido por todos que não comporta esse aumento que obviamente irá acontecer no futuro não distante. Parabéns, vereador Joaquim, pelo pedido de informações. Acho que o senhor poderia ter ido até mais além, porque tem coisas, além da sua colocação, tem coisas mais interessantes a ser questionadas a respeito daquele espaço. Obrigado. Vereador Joaquim. Talvez eu não soube expressar, mas só tem entrada de cima que cabe, bem dizer, um carro só. Embaixo, na saída aqui para o centro, tem um local de 1 metro, 1,5 metro, já que o pessoal desce até de moto. Se tirar mais 1 metro do lado assim, que é coisa simples, já dá para um carro descer. Então o carro que desce, que sai dos apartamentos lá em cima, dos prédios, eles vêm, desce aqui e vêm para a cidade. Não precisa voltar de ré ou fazer contorno ali, porque tem lugar que não tem nem lugar de fazer, é voltar para sair lá em cima. O senhor me permite uma parte? Uma parte, vereador Tiago Cavelanho. Pois não querendo aqui dizer que o senhor está equivocado na sua colocação, mas precisa ser feito, vereador Joaquim, um estudo disso aí, não pode ir tirando 1 metro para lá, 1 metro para cá, porque aquele paredão, como o senhor chamou, como todo mundo chama, né? Ele tem uma função estrutural ali de segurar aquelas construções que já estão ali há bastante tempo. Então não sei se seria tão simples assim, não discordando, duvidando ou criticando a sua colocação, mas não pode chegar lá e tirando 1 metro para lá, 1 metro para cá e pôr na máquina, não. Eu tenho um receio grande de se comprometer a estrutura daquelas construções que já existem lá. Precisa ser feito um estudo antes de tomar essas providências. Obrigado. Mas não, colega Tiago, não vai mexer no paredão não, só vai tirar do lado onde que desce o carro, que desce, não vai mexer do lado do paredão não, é do lado que já tem um lugar que os carros, que desce gente, assim,
entendeu? É do lado, assim, tirar 1 metro de pedra. Inclusive, já tem, inclusive, lá, nesse local, eu tenho foto, já está rachado. Tem um lugar que vai tirar esse lugar, tem uma rachadura grande nesse local. É só chegar lá e tirar e fazer o asfalto, não vai mexer na estrutura do paredão, não, pelo amor de Deus. Viu? Inclusive, eu prestei atenção lá, as pessoas estavam comigo, viu que tem uma marcação lá para fazer essa obra. Diz que na administração passada aí foram fazer, fizeram até por isso que eu estou pedindo informação. Já tem até a marcação. O senhor que é engenheiro, o senhor sabe. Marca assim na rua, o que vai tirar, e na própria Pedras tem também uma marcação para tirar. É coisa simples lá. É só tirar umas pedrinhas lá e jogar um asfalto, fica bom. Aí o carro desce, entendeu? Ele vem lá de cima, ele desce ali. Ele não precisa voltar para sair lá em cima. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 94. Pedido de informações com relação a uma garagem improvisada no final da rua Flávio Henrique Acôncia e a possibilidade de implantação de uma área para rodelão no final da via, loteamento Parque Primavera, autoria do vereador Joaquim Alves. Discussão, não é leitura. Em discussão, com a palavra o vereador Joaquim. É outro problema também, que não é tão simples como esse que eu falei, porque envolve um pedaço de área verde. Os moradores dessa rua, no final dessa rua, a rua sai direto na área verde. E tem uns barrancamentos lá. Tem um senhor que fez uma garagem num local impróprio. E as pessoas estão construindo e não tem como as pessoas chegar de carro. Se for lá e fazer uma rotatória pequena, para eles poderem entrar de carro, porque como é que vai entrar? Eles construíram beirando a área verde, né? E não tem, e se fazer um pouco de rotatória para poder essas pessoas conseguirem entrar nos locais das casas deles. Então eu estive lá também, é complicada a situação também, tenho certeza que a prefeitura vai olhar com carinho lá, a Secretaria de Obra, até mesmo lá eu acho que vai ter que envolver o meio ambiente, porque estão construindo e não tem como entrar na garagem, os moradores lá. Tanto é que um fez uma garagem bem no final da rua, para poder pôr o carro. São coisas que nós vereadores somos muito cobrados, chamam a gente. Nós sabemos que isso tem coisas que é difícil, mas vai lá, conversa com os moradores, faz esse tipo de coisa e vai deixar todo mundo contente. Nós vereadores mostramos o nosso trabalho, não só o vereador Joaquim, todos os vereadores nossos aqui, que estamos aqui. É importante e resolve o problema de muitas pessoas. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 95. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Lemos, autoria do vereador Joaquim Alves. Oficie-se. Voto 96. Votos de congratulações à Escola Criatividade Sistema Educacional pelo destaque conferido pelo Ministério da Educação, reconhecendo-a como instituição de referência na educação básica do Brasil. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Só para destacar, senhora presidente, colegas, vereadores e vereadoras, que foi feito um chamamento no ano de 2014 para que instituições apresentassem as suas atividades e as suas iniciativas no campo de inovação e criatividade na educação básica do Brasil. Foram selecionadas 178 experiências educacionais no Brasil, em todo o país, sendo 20 delas no estado de Minas Gerais e 2 delas em Poços de Caldas. Portanto, Poços de Caldas, através dessas 2 instituições, a segunda eu tenho um requerimento à frente, através dessas 2, Poços de Caldas é um destaque nacional em inovação e criatividade da educação básica do Brasil,
pelo papel dessas duas instituições, o que me fez propor a esta casa esses votos de congratulações. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Só gostaria de parabenizar o vereador Paulo Tadeu pela indicação, pela criatividade, está levando aí o nosso nome a nível de Brasil, pelo trabalho que já é reconhecido em nosso município e agora um trabalho reconhecido nacionalmente. Então, parabéns aí pela lembrança e pela ação no sentido de reconhecer aqui, através do Legislativo, o trabalho da Escola Criatividade, comandada pela professora Tereza Mesquita, com toda a equipe da Criatividade. Parabéns. Em votação. Vereadora Maria José. Obrigada, estava fazendo pose. Requerimento aprovado por 14 votos. 97. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Cavelanha. Até peço desculpas se eu estiver me precipitando um pouco, mas hoje é nossa primeiro espaço da nossa sessão, pequeno expediente, vai até 17h16. E eu gostaria então de pedir destaque para a leitura do expediente terceiros, que nós já estamos indo para a terceira semana que não é lido. Tem, acredito que alguns documentos aqui que são de interesse de todos. Está dizendo todos, vereador Tiago? Eu acho que, se possível, sim, porque é importante nós darmos conta disso aqui. Tem alguns documentos aqui que podem ser interessantes e já estão aguardando aí na casa há 20 dias para serem lidos e disponibilizados para os vereadores, caso não tenha aí nenhuma objeção do plenário. Vou colocar no plenário. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Eu concordo, eu só sugeriria que o secretário fizesse a leitura apenas da referência, para que não fizesse a leitura de todo o texto, para ver se a gente dá conta do expediente todo. Não tem nada contra, não. Acho que é correto, porque a gente não tem tido tempo de analisar o expediente terceiro mesmo. Vou colocar em votação, então, do plenário, em discussão primeiro, a solicitação verbal do vereador Tiago Cavelanha em relação a destaque para os expedientes de terceiros. Em discussão. Em votação. Ok. Vereador Pastor Valdir. Tchau, obrigada. Requerimento verbal do vereador Tiago Cavelanha, aprovado por 14 votos. Portanto, vamos passar, neste momento, ao expediente de terceiros. Expediente terceiros. Ofício. Embaixada do Brasil em Amão. Embaixador Francisco Carlos Soares Luz agradece vossas congratulações recebido por ocasião de sua nomeação como embaixador do Brasil no Reino da Jordânia. Requerimento 880 do vereador Paulo Tadeu e José Maria Esqueira. Autônomos circulares. Em resposta às indicações do vereador Rogério Carrillo, do vereador Joaquim Alves, do vereador Jonei Eiras. Planeco Empreendimentos Imobiliários Limitada requer aprovação de lei concedendo à Associação de Proprietários de Loteamento Campo Alegre o direito exclusivo de uso e manutenção de vias internas do loteamento. GSC Eventos Especiais encaminha calendário brasileiro de exposições e feiras 2016, exemplar de livro A Viagem de James Amaro. Alessandra Pereira Gouveia solicita providência sobre a questão de vendas de filhotes de animais em área pública. Família do senhor Jaime Afonso Junqueira agradece voz de pesar através do requerimento do vereador Luiz Carlos. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 713.819. Caixa Econômica Federal. Ofício solicitando informações sobre o processamento da folha de pagamento dos servidores da Câmara.
Senhora Cândida Maria Oliveira Melo solicita auxílio da Câmara Municipal para o problema que descreve. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, ofício 039 de 2016, solicitando agendamento de reunião com todos os vereadores e representantes do sindicato para apresentação do Estatuto do Magistério para cumprimento da Lei 11.738 de 2008. Bombeiro Militar, 6º Comando Operacional de Bombeiros, em resposta ao convite formulado através do requerimento 940/2015, de autoria do vereador Paulo Tadeu, confirmando a presença para o dia 1º de março de 2016. Convites: Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Poços de Caldas, Sessão Solene de Posta Diretoria da 25ª Subseção Triênio 2016-2018. Instituto da Cidadania, 17º Seminário de Vereadores e Agentes Públicos e 14ª edição do Troféu Mérito Legislativo, 10 e 11 de março de 2016, em Belo Horizonte. Voltando então, sequência ao expediente de vereadores. 97. Pedido de informações sobre o plano integrado de resíduos sólidos urbanos, autoria da vereadora Regina Cioff. A leitura, pedido do vereador Faria. Primeiro, em 2012, foi encaminhada à Superintendência Regional do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais o Plano Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Poços de Caldas e regularizado junto ao Ministério das Cidades. Segundo, entretanto, no dia 9 de março de 2015, foi emitida uma ordem de serviço para revisão e atualização do Plano Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos pela empresa Projeta Consultoria e Serviços Limitada, no valor de R$ 120 mil. Terceiro, ocorre que, por ação do Ministério Público Estadual, através da liminar concedida, esses e outros serviços foram suspensos. Assim, em vista do acima exposto, esta vereadora requer as seguintes informações. A. Em vista da suspensão do serviço pela empresa Projeto Consultoria e Serviço Limitado, quais as providências que foram adotadas para que não ocorressem a interrupção dessa atividade? B. Considerando a proximidade do aeroporto em relação à localização do futuro aterro sanitário, informar se já ocorreu a autorização das autoridades aeronáuticas. Caso afirmativo, encaminhar a mesma. Se negativo, qual o planejamento para a solução desta questão? Nesses termos, pede as per deferimento a vereadora Regina Cioff. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. 98. Votos de congratulações à Associação Casa da Árvore pelo destaque conferido pelo Ministério da Educação, reconhecendo-a como uma instituição de referência na educação básica do Brasil. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. 99. Reitero os termos do requerimento 308/2015, que contém pedido de informações sobre a extração de esgoto do Kennedy 2, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Registro a presença do secretário municipal de Serviços Públicos, José Muniz Alves. Bem-vindo, senhor. Vereador, tem um auxiliar. Requerimento aprovado por 14 votos. 100. Pedido de informações sobre a organização, cronograma,
das equipes responsáveis pelos serviços públicos de capina, limpeza e conservação de terrenos e locais públicos. Autoria da vereadora Maria José Escaciotti. A leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 foram marcados por muita chuva em Poços de Caldas, acarretando vários problemas como enchentes, buracos, acúmulo de lixo, mato alto. Esses problemas se deram principalmente em terrenos da prefeitura e nos locais públicos, tais como praças, parques infantis e monumentos, que estão localizados no centro e também nos bairros. Diante do exposto, a vereadora questiona: primeiro, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos possui uma equipe responsáveis pelos locais públicos? Se afirmativa a resposta, numerar quantos funcionários fazem parte desta equipe, enviando a listagem com cópia dos nomes desses funcionários. Segundo, as praças estão tomadas pelo mato alto e acúmulo de lixo, o que pode provocar o aparecimento de animais peçonhentos. Quais providências estão sendo tomadas para que se faça a limpeza destas praças? Terceiro, existe algum cronograma que é passado para os funcionários, determinando os locais e quantidade de pessoas que irão atuar? Caso afirmativa a resposta, enviar cópia deste cronograma. Quarto, a Prefeitura possui muitos terrenos que estão localizados em vários bairros com mato alto, lixo e que servem de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Quais as providências estão sendo tomadas para a limpeza destes terrenos? Quinto, em relação às fontes de águas minerais, algumas delas se encontram com as suas estruturas danificadas, sem água corrente. Quais providências estão sendo tomadas para que estas fontes voltem a ter funcionamento normalizado? Justifica-se o pedido de informações, haja vista a quantidade de reclamações que estão chegando a esta vereadora, da população em geral que está indignada com o abandono destes locais públicos, principalmente em tempos de dengue, chikungunya e zika vírus. Nestes termos, pede as deferimento a vereadora Maria José Escaciotti de Souza. Em discussão, com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, parece que é chover no molhado com o pedido, mas é realmente, não é, para que passem a questão do cronograma. Quer dizer, agora vamos ver essa responsabilização, quantas pessoas estão envolvidas, quais são essas equipes, porque as coisas estão acontecendo. Então, nós estamos sabendo das dificuldades, estamos sabendo dos problemas do mato alto aí, não é? Mas precisamos sim agora vermos como é que isso está sendo gestado dentro das secretarias responsáveis. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente eu quero até cumprimentar a ilustre vereadora Maria José Escaciotti. Não é somente a senhora, eu também tenho cobrado, mas não adianta fazer pedido, correto? Não adianta, principalmente a gente, parece que tem hora de tempo para não atender. Mas quando as pessoas me pedem, correto? Eu falo, ó, vou fazer o meu pedido, mas não estou sendo atendido. Inclusive, eu estava numa confraternização no domingo, veio uma diretora pedir para mim, tá certo? Esposa do promotor de justiça. Eu falei, eu vou falar com a pessoa responsável, e falei com a pessoa responsável que estava lá, é a primeira vez que ele foi até então, e ela falou, não, tem que ser com a Secretaria de Educação, certo? Parece que eles fizeram a contratação. Mas não é somente, isso é uma escola pública, municipal. Eu tenho feito e tenho cobrado bastante a pedido da população, mas eu falo os motivos, porque as pessoas me cobram, tá certo? Eu tinha até combinado com o senhor prefeito para ir até o local, porque lá tá uma senhora matou uma cobra lá na onde nós fazemos uma pista de caminhada, correto? Até aproveitando que o secretário está aqui, acho que ele deve ter conhecimento, correto? O secretário o Muniz aqui, entendeu? É lá na Azaleia, Hortência, lá tem uma pista, entendeu? Tem cobrado, o senhor prefeito ia lá comigo, porque não é eu não, certo? Mas depois que ele ficou na prefeitura até muito tarde e não pôde comparecer. Mas eu justifiquei uns motivos, o pessoal que sou cobrado, inclusive até fui cobrado até por parte da esposa do coronel Hernando Brandão Davi, que é o comandante da 6ª, é o chefe geral da RISP aqui. Também outra senhora que matou uma cobra lá, correto? Mas falar assim parece mentira, é só a pessoa ir lá. Ali próximo à praça que eu tenho cobrado no meu bairro também, ali, de uma congregação cristã do Brasil, está um verdadeiro
entendeu? Uma floresta, verdadeira floresta. Agora o que eu falo é o seguinte, para fazer qualquer cobrança, o serviço público deve de olhar também a parte, dos vereadores, dos próprios municipais, os terrenos baldios, correto? E não é feito nada também, mas cobrar a atuação, eles são bons para fazer. Correto? Eu acho que tem que ter uma medida, eu acho que o secretário está aqui, ele deve atender os vereadores, porque nós estamos aqui representando a população. Mas quando chega o pedido do vereador fulano e tal, não, entendeu? Esquece. Mas eu passo isso para a população. E espero que você, não somente lá, tem várias, explica o motivo. Fala, gente, é o caso seguinte, a gente não é atendido não, mas nós devemos fazermos. Porque só assim a população saber a responsabilidade do serviço público, que não é somente multar, e sim... esse caso é na escola, quando eu falei, é referente a uma escola pública, municipal. A diretora fazia um apelo, o secretário falou com ela assim, nós temos que falar com a Secretaria de Educação. Não sei se é eles que têm essa competência de contratação que foi feita, mas alguma coisa tem que ser feita. E aqui não é somente todos os vereadores, fala aqui todo santo dia, que mostra aqui, através do vídeo, a solicitação da população, o vereador Luiz Carlos Pedro Silva, que é do bairro dele, o Antônio Carlos Pereira, enfim, todos nós, e agora veio a senhora, espero que alguma coisa tenha. Sabemos que as chuvas vieram, correto? O mato cresce rápido, né? Mas eu acho que tem que ter feito uma manutenção até naqueles dias de chuva. E espero que a população não mereça esse presente que está tendo no momento. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Só para esclarecimento, esse assunto sobre as escolas foi debatido aqui na semana passada e realmente ficou clara que a responsabilidade é da Secretaria de Educação, que até anunciou o início dessas atividades para ontem, no dia 22. Deveria ter começado no dia 15. A empresa, por dificuldades de contratação, deslocamento de equipamentos, acabou, eu quis evitar a rima e fiz pior. Acabou tendo dificuldades de começar no dia 15, mas dentro das escolas a responsabilidade é da Secretaria de Educação nesse ano. Aliás, já foi no passado também. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, conforme falou o nobre vereador Paulo Eustáquio, é uma preocupação constante. Hoje, na explicação pessoal, nós temos mais algumas fotos para mostrar aí. E em toda parte, Cemitério da Saudade, o vereador Lical estava num velório outro dia, e uma senhora veio, olha, eu vou lá, vou mostrar para o Lical, que eu sou eleitora dele, ver como é que está a situação do cemitério, é mato para todo lado. E aí o pessoal do cemitério fala que não tem equipe suficiente para fazer limpeza de cortar mato. A escola Irmão José Gregório, quem limpou foi a comunidade, a população que limpou. Em alguns lugares a situação está dessa forma. No São José, outro dia tivemos a mesma coisa, com uma creche. Então a população está se manifestando dessa forma. Não dá para ser atendido, né? E não é o vereador que deixa de ser atendido, né? Eu, por exemplo, não moro em determinados bairros onde as pessoas pedem providências. O entorno lá do estádio Antônio Mercado, que nós mostramos aqui, é uma vergonha, né? E lá também já há uma revolta com relação a isso. Enfim, escolas, os pais se posicionando, se organizando, né? Vão fazer várias equipes. O Joaquim já cansou de cortar mato, dando bom exemplo lá na sua região. Então é isso, né? A gente espera que deixem de olhar o nome do vereador e olhem para a população que está reivindicando, conforme falou o vereador Paulo Eustáquio. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 101. Pedido de informações sobre a Assembleia Geral Extraordinária do Grupo DME Distribuição S.A., realizada em 22 de dezembro de 2015. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos.
102. Votos de congratulações à equipe do Serviço de Atenção Domiciliar de Poços de Caldas, O Melhor em Casa, pelo lançamento do programa em Poços de Caldas no último dia 22 de fevereiro. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Só para dizer que quero no final, na explicação pessoal, eu quero apresentar aí os números. Esse trabalho foi sendo implantado gradativamente desde 2014, mas tem uma importância hoje muito grande em Poços de Caldas. São centenas, aliás, mais de 1.000 atividades desenvolvidas por essa equipe, né, que é chefiada por uma médica, a doutora Beatriz, e que tem, entre outras vantagens, né, entre outros benefícios, em primeiro lugar, desafogar o tensionamento sobre as vagas hospitalares, né, sobre os leitos hospitalares, mas, sobretudo, levar um tratamento humanizado às famílias, dar dignidade aos pacientes, e hoje são cerca de 60 famílias sendo atendidas em casa, quer dizer, 60 pacientes, e é óbvio que o atendimento se estende à família através do treinamento, através do diálogo, enfim, demonstrando aí uma política de saúde que tem também esta vertente, né, de atendimento nas casas, nos domicílios, em benefício da população. A equipe é muito boa e muito comprometida, a razão pela qual eu faço essa proposta de congratulações. Em votação. Chaves acionadas, vereador Luiz Carlos, por favor. Vereador Flávio. Requerimento aprovado por 14 votos. 103. Pedido de informações sobre a construção da nova unidade prisional em Poços de Caldas, autoria do vereador Paulo Eustáquio. Sim. Em discussão? Em votação? Chaves acionadas, vereador Lical, por favor. Requerimento aprovado por 14 votos. 104. Pedido de informações sobre as casas abandonadas localizadas no loteamento Jardim Esperança, autoria do vereador Luiz Carlos. Leitura, vereador. A leitura, pedido do vereador Luiz Carlos. Por diversas vezes já foi solicitada por esta casa providência sobre as casas abandonadas no loteamento Jardim Esperança, o que tem gerado bastante preocupação da população local. Diante do exposto, este vereador indaga: primeiro, por que até hoje não foi tomada nenhuma providência referente especificamente à casa abandonada, localizada na rua Francisco Souza Pinto, número 105, já solicitada por diversas vezes por moradores da região? Segundo, quais providências podem ser tomadas em caráter de urgência para que os moradores do local não se sintam ameaçados e amedrontados por essa situação, já que casas assim ficam à mercê de usuários de drogas e andarilhos? Justifica-se o presente requerimento, pois é sabido que diversas pessoas ainda aguardam pela oportunidade de ter uma casa pelo plano de habitação, não sendo justo o fato de que várias se encontram abandonadas, ao invés de estar servindo de moradia para muitos. Nestes termos, pede as per deferimento o vereador Luiz Carlos Pene Silva. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho certeza absoluta que diversos companheiros, se não falha memória, acho que o Antônio Carlos Pereira já entrou com esse pedido. Então, eu acho um absurdo. Quantas pessoas estão necessitando de casa, vêm aqui nessa casa pedir para a gente a possibilidade, para interceder junto ao plano, a possibilidade de ganhar um lote. Infelizmente, as casas estão paradas, estão sendo depredadas, usadas por coisas que não, pessoas não adequadas para aquele local, e está colocando em risco as pessoas que moram naquele loteamento. Então, acho que cabe agora a administração fazer um levantamento e dar solução. Não adianta falar tem, vai fazer, mas fazer quando?
Então, agora a gente está cobrando para ver as possibilidades mais rápido possível resolver esse problema de moradia para as pessoas que necessitam. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o ilustre vereador Luiz Carlos Pena. É o seguinte, realmente lá tem várias residências e parece doadas, né? Não sei qual a gestão, abandonadas. Mas ainda essa semana, uma senhora com deficiência muito grande esteve aqui, achando que o vereador tem essa responsabilidade de transferir aquela moradia para ele. Na verdade, não é isso que eu explico, né? Porque isso não é de competência do legislativo, são pessoas que são contempladas, que às vezes abandonam aquele local, né? Ou passa para terceiros e eles abandonam. Agora que eu falei, a culpa até então não é da atual gestão, não. Já vem bastante tempo, né? Que eu sempre cobrava aqui através da tribuna, enfim, a caixa preta que existia lá no passado. Correto? Lá em cima, lá de outras gestões. E sempre cobrei, e vou cobrar sempre. Agora, pessoas às vezes são contempladas, deixam de pagar, né? O município não pode reverter rápido, tem através de justiça, né, tal, e fica lá, e as pessoas ficam cobrando, né? E não somente uma, são várias, né, residências abandonadas, por parte de pessoas que interessadas até então, que é contemplada, como foi o caso do passado, um deficiente do qual foi lá, na outras gestões, e foi contemplada lá, né? O cara todo deficiente, né? Depois abandonou, pai de 5 crianças e não quis, e lá eles depredaram, tudo esperança, e são muitas residências lá, uma coisa tem que ser feita, né? Para que possa ser revertido para outras pessoas, né? Essas casas abandonadas, para tirar proveito, né? Pois não. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Sem contar, né, vereador, que existem situações lá, inclusive, de doação indevida, né? Justamente. De doação indevida. Entendeu? Pessoas que não se enquadravam nas exigências para doação de terrenos, né, e que acabaram sendo beneficiados, né, um casal beneficiado, um terreno ao lado do outro, para fazer uma casa de classe média, né, alta, e que, inclusive, salvo engano, a metade dessa casa ainda se encontra num terreno registrado em nome da prefeitura, quer dizer, sem contar questões como essa, né? Olha que absurdo, né? Como bem disse o líder, senhor prefeito, são casas abandonadas que as pessoas abandonam, correto? Ou alugam, que eu acho que deveria ter uma fiscalização mais rígida, né, no sentido de fiscalizar se eu fui contemplado, você, o prefeito Paulo Tadeu, o Tiago, sei lá, qualquer vereador, né? Qualquer pessoa, né? Passar a ver se realmente aquela pessoa está ocupando aquele imóvel, se alugou, né? Porque eu tenho conhecimento de pessoas que foram contempladas, que vai passar o fim de semana determinada lá, fez um muro alto lá e vai passar o fim de semana, né? Pessoas que moram em São Paulo, é dono de várias coisas, eu tenho conhecimento, mas enfim, acho que tem que ter uma fiscalização mais rígida nesse sentido. E cobrar mesmo a pessoa que foi contemplada. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 105. Pedido de informações sobre as diversas melhorias solicitadas para o loteamento Vila Brasil de Nossa Senhora Aparecida, marco divisório. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Vereador Luiz Carlos. Vereador Paulo Eustáquio. Requerimento aprovado por 14 votos. Intervalo regimental de 15 minutos. Peço um rigor no intervalo hoje, que nós temos convidados. Joaquim. Por favor. Joaquim. 15 minutos de intervalo regimental.